Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos uma vez mais aqui na manhã deste dia para trazermos a leitura, comentários da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Vaikra, livro de Vaikra. Hoje faremos a quinta aliá, quinta leitura, que está no capítulo 4 de Levítico, do verso 1 até o passuque 26. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 23 do mês de março do ano de 2023 e dia 1º de Nissan. Só vamos trocar aqui, que precisamos corrigir aqui. Tá no Sam. Só corrigimos aqui. Nissan. Ok. Acho que agora sim. 1º de Nissan, do ano de 5.783. Hoje, Rosh Chodesh, né? Então, Rosh Chodesh a todos. E um feliz mês de Nissan, e da mesma forma agradecemos a Deus pelo mês de Adar, né? Por tudo quanto alcançamos do Senhor no mês de Adar, e pelo início de mais um mês, mês de Nissan, mês de nossas festividades, mês de nossa festa de Pessah, Shavuot, Sukkot. Então, a partir deste mês, iniciamos as nossas festas judaicas. Então, a você que neste dia 23 de março, 1º de Nissan, está completando mais um ano de vida, vai aqui os nossos parabéns, Mazal Tov, que o Eterno lhe abençoe grandemente, lhe conceda um dia maravilhoso e que todos os dias de sua vida sejam dias repletos de grande alegria e de grande felicidade. E a você que hoje também está comemorando alguma data especial, o nosso Mazal Tov para você. Grande abraço a todos, Shalom a toda a sinagoga Anusim Brasil, nossos amigos, nossos internautas, o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Nós vamos então fazermos a leitura da primeira, da quinta aliá, né? É o que nós estamos estudando. Quinta aliá, livro de Vaikra, quinta aliá, capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 26. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E falou o Eterno a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por erro contra qualquer dos preceitos do Eterno, que pregam o que não se deve fazer e transgredir parte de um deles, se o sacerdote ungido pecar, fazendo pecar o povo, oferecerá pelo pecado que fez um novilho sem defeito ao Eterno como expiação, ratat, e trará o novilho à porta da tenda da reunião diante do Eterno e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará diante do Eterno. E tomará o sacerdote ungido do sangue do novilho e o trará à tenda da reunião e molhará o sacerdote seu dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Eterno, diante da divisória da santidade. E porá o sacerdote do sangue sobre os chifres do altar do incenso das especiarias diante do Eterno, o qual está na tenda da reunião, e todo o sangue do novilho verterá na base do altar da oferta de elevação que está
à entrada da tenda da reunião, e todo o sebo do novilho do pecado separará antes de parti-lo, o sebo que cobre as entranhas, e todo o sebo que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e o sebo que está sobre eles, e sobre as ilhargas, e o diafragma, como uma pequena parte do fígado ligado a ele, sem tirar nada dos rins. Assim o tirará, como foi tirado do boi do sacrifício de pazes, e os fará queimar o sacerdote sobre o altar da oferta de elevação. E o couro do novilho e toda a sua carne, menos sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seu excremento. Todo o novilho levará para fora do acampamento a lugar puro, onde se deita a cinza, e o queimará no fogo, com fogo. Sobre a lenha, no lugar onde se deita a cinza, será queimado. E se o senado da congregação de Israel pecar por ignorância e for oculto o caso aos olhos da Assembleia, e fizerem um dos preceitos do Eterno, daquele que não devem fazer, e se tornarem culpados, quando for conhecido o pecado que cometeram, oferecerá à Assembleia um novilho por expiação, e o trarão diante da tenda da reunião, e porão os anciãos da congregação suas mãos sobre a cabeça do novilho diante do Eterno, e degolarão o novilho diante do Eterno, e trará o sacerdote ungido do sangue do novilho à tenda da reunião, e molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e aspergirá 7 vezes perante o Eterno diante da divisória, e do mesmo sangue porá sobre os chifres do altar que está diante do Eterno na tenda da reunião, e todo o sangue verterá na base do altar da oferta de elevação que está à porta da tenda da reunião, e todo o sebo separará dele e fará queimar no altar. E fará ao novilho como fez com o novilho do sacrifício de pecado. Assim fará com este, e expiará por eles o sacerdote, e eles serão perdoados. E levará o novilho fora do acampamento, e o queimará como queimou ao primeiro novilho. É uma oferta de pecado da congregação. Quando o príncipe da nação pecar e fizer um dos preceitos do Eterno, seu Deus, daqueles que não se deve fazer por erro, e se tornar culpado, se for conhecido depois o pecado que cometeu, trará por seu sacrifício um cabrito macho e sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do cabrito, e o degolará no lugar em que se degolará a oferta de elevação diante do Eterno. Ele é um sacrifício de pecado, e tomará o sacrifício do sangue do sacrifício de pecado com seu dedo, e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e seu sangue verterá na base do altar da oferta de elevação. E todo o seu sebo fará queimar sobre o altar, como são queimadas as partes dos sacrifícios de pazes, e o sacerdote expiará por ele o seu pecado, e lhe será perdoado. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayo lan atah betoheinu Baru atah Adonai noten hatorah. Então, estamos iniciando aí um novo mês, Baruch Hashem por isso, né? Rosh Chodesh a todos, um feliz mês de 5.783 do calendário mês de Nissan. A todos, né, que o Eterno lhe abençoe grandemente, e já estamos aí na contagem regressiva da nossa festa de Pessah, ok? Então, hoje, Rosh Chodesh, temos falado por meio da leitura dos pecados, temos falado por meio da Torá, de pecados que são cometidos voluntariamente e aos pecados que são cometidos involuntariamente.
O mesmo que fosse um pecado involuntário, a pessoa não estava isento de oferecer o sacrifício. Então, da mesma forma, nós hoje podemos cometer um pecado, não foi uma coisa premeditada, né? Então, ocorreu aí alguma situação, a gente cometeu um pecado, não foi premeditado, não foi uma coisa planejado para isso, mas houve um pecado. Da mesma forma como era na época do templo, na época do Mishkan, do tabernáculo, o pecado, sendo voluntário ou involuntário, não isentava a pessoa de trazer o seu sacrifício, né? Então, mesmo que o nosso pecado seja cometido de forma involuntária, devemos buscar o perdão de Deus. Devemos orar e pedir perdão ao Eterno, pois agimos com displicência, né? Displicência e algo ruim cometemos, né? Então, um pecado foi cometido, alguma coisa que não é boa foi feita, né? E por isso, mesmo involuntário, devemos pedir que o Eterno nos perdoe. Então, o fato de pecarmos involuntariamente não nos desobriga, né, a considerar as consequências deste ato. Então, o novilho, conforme a Torá fala, o novilho sem defeito simboliza alguém recém-nascido. Então, quando uma criança nasce, ela é como esse animal recém-nascido. É um animal sem mancha. Então, um animal sem mancha simboliza alguém, um recém-nascido, sem pecado. Então, era dessa forma que o sacerdote se apresentava diante do Eterno e do povo a quem ele orientava. Então, o sacerdote, ele, quando entrava na presença do Eterno para fazer sacrifício, oferecer o sacrifício pelo povo, ele tinha que estar em plena condições para isso. Então, não podia estar em pecado para oferecer sacrifício pelo pecado do outro. Então, estava ali na condição entre um porta-voz, um mediador entre Deus e o pecador, mas ele tinha que estar em condições, né? Então, é como, por exemplo, uma pessoa entra no avião alcoolizado, tomou alguma coisa, não há problema, né? A companhia não vai impedir que a pessoa entre no avião, a não ser que ela esteja muito embriagada e possa causar realmente algum risco para os passageiros durante o voo. Mas se a pessoa bebeu alguma coisa, mas tem controle da situação, ela pode viajar, logicamente. Agora, o piloto já não pode, né? O piloto não pode pilotar um avião, conduzir um avião alcoolizado, porque ele não vai ter os mesmos sentidos de uma pessoa lúcida. Então, a gente sabe que qualquer quantidade de álcool no sangue pode fazer com que a pessoa perca alguns movimentos, algumas coisas no que está relacionado à mente, né? A parte motora. Então, pode gerar, sim, um problema. Então, no caso do sacerdote, ele não podia estar em condições de pecado. Então, ele oferecia o sacrifício primeiro por ele, né? E quando ele se apresentava diante de Deus, era oferecido um animal sem mancha, e ele estava nessa condição como uma criança, um recém-nascido, que não tem nenhum tipo de pecado, né? Então, devemos cuidar, né, em tudo quanto fazemos, a fim de não pecar, né, de não cometermos nenhum tipo de pecado, mesmo
que seja um pecado involuntário, né? Então, bom, se é involuntário, a pessoa não teve intenção de fazer, mas mesmo assim devemos ter cuidado. Então, nossos sábios vão dizer que um empurrão, né? Às vezes uma pessoa leva um empurrão, ou você, sem querer, bate numa pessoa e ela cai. Você não empurrou, não foi uma coisa voluntária, né? Você veio e acabou sem querer, bateu na pessoa e ela caiu. Você empurrou aquela pessoa, ela caiu, ela se machucou, e então você não fez isso propositadamente. Então foi algo involuntário. Então, aí um empurrão, mesmo sem querer, pode provocar sérios danos à pessoa que caiu. Então, mesmo que involuntariamente, devemos pedir perdão, não considerando que foi apenas uma brincadeira, né? Então, às vezes também existe essa questão de alguns tipos de brincadeira, mas às vezes pode machucar as pessoas e a pessoa ainda continua levando em brincadeira, né? Então, mesmo que seja algo de forma de brincadeira, machucou, tem que pedir perdão, tem que ajudar a pessoa, tem que socorrer se necessário for. Às vezes, sim, a pessoa vai brincar, é normal, às vezes, né, uma brincadeira, só que existe algumas brincadeiras que às vezes pode gerar em consequência, em fraturas, em problemas mais sérios. Então, mesmo que seja uma forma involuntária, uma brincadeira, mas mesmo assim também devemos pedir perdão. Então, a única maneira de não cometermos pecado é tendo cuidado com os lugares aonde nós frequentamos. Isso é muito importante, né? Então, é involuntário, mas o ambiente ali, ele proporciona isso. Então, nós temos que ter cuidado, né? Mas é a gente que tem que cuidar, né? Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser mau, né? Então, nós devemos cuidar, tendo cuidado com os lugares onde nós frequentamos, pois só assim, né, não estaremos correndo o risco de pecarmos, mesmo que involuntariamente. É o cuidado que nós devemos ter, porque voluntariamente ou involuntariamente é um pecado. Então devemos ter cuidado para levarmos as coisas muito a sério, né? Os mandamentos têm que ser levados a sério. Não podemos brincar com os mandamentos, né? Então, o mandamento da Torá tem que ser levado a sério mesmo, não é para brincadeira, né? Como se diz, Deus não está para brincadeira. É isso? Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um dia abençoado, seja um dia próspero, um dia de grandes realizações e conquista aos que se encontram enfermos, que possam alcançar a cura completa, e as bênçãos do Eterno possam estar sobre você e sobre toda a sua família. E obrigado a você que está conosco diariamente, você que tem curtido a nossa página, você que tem deixado o like, você que tem compartilhado. Se você ainda não compartilhou o nosso canal, você ainda não se inscreveu, você ainda não deixou o seu like, faça isso, né? De maneira que estaremos ajudando a outras pessoas a conhecerem também os mandamentos e aquilo que a Torá nos ensina. Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia, shalom, shalom.